Minha gente, eu queria falar com vocês bem rapidamente hoje sobre a tal da lei da atração. Porque o que acontece? Eu já tive algumas experiências com a lei da atração, mas foram experiências inconscientes. Eu não estava me ligando que eu estava tendo experiências com a lei da atração. Ou seja, eu usufruí da lei da atração sem perceber, sem ter a intenção. Eu não estava tendo a intenção, não estava, eu vou usar a lei da atração, vou colocar aqui para manifestar um sonho meu. Para ficar bonito esse vídeo, eu vou até ligar um abajur aqui para dar o champs, né? Na cor aqui, vídeo, porque eu sempre gostei de cor nos meus vídeos. Então, vai ser assim. Eu tava com muita vontade de sair da casa da minha mãe, porque eu queria ter o meu canto, eu queria morar no meu espaço e viver a minha vida conforme os meus padrões. A maioria das pessoas tem vontade de sair da casa dos pais, né, e viver a sua vida. E aí, eu lembro que nessa época, eu tava trabalhando perto da casa da minha mãe, onde eu morava, e sempre que eu ia pro trabalho, eu passava por um bloco de prédios, que a parte de trás desse bloco de prédios, eles davam de frente para umas árvores bem bonitas. E algumas vezes eu passei na frente no caso, nessa parte de trás desse condomínio, e ficava olhando para aquelas plantas, e olhava para a janela dos apartamentos e ficava pensando, nossa, como eu queria conseguir um apartamento que desse assim de frente para as árvores, né? Que fosse assim nesse lugar silencioso aqui para trás. Nossa, olha que gostoso que não deveria ser. E eu ficava me imaginando naquele lugar. Isso aconteceu algumas vezes. Aconteceu isso algumas vezes. Eu passava e ficava admirando, ficava imaginando, nossa, eu ia amar. E eu ficava já, ai, gente, eu morando aqui, cara, ia ser muito bom. Alguns dias depois, eu passei na frente, ao invés de passar atrás. Eu passei na frente, fui pela avenida principal, e aí eu vi uma placa de alugas que todas as outras vezes que eu havia passado, eu nunca tinha visto placa de alugas. Sabe aqueles prédios que você tem a sensação que nunca você vai conseguir um apartamento para alugar, porque sempre que vaga, já tem uma galera na fila querendo alugar, porque é muito bom, é muito central, é muito bem localizado, é fofinho. E liguei sem a menor pretensão. Menina, sim, eu tinha vontade de sair da casa dos meus pais, mas eu ainda não me sentia preparada. Eu ainda não, eu sentia que eu precisava planejar um pouco mais para não sair na louca, né? Mas enfim, liguei. Rapidamente o rapaz marcou comigo para eu ir lá dar uma olhada e falou: venha no seu horário de almoço, eu posso te apresentar o apartamento na hora do almoço. Entenda uma coisa: o prédio tinha muitos apartamentos, muitos. Aqueles que eu via lá atrás eram alguns deles. Então, quando eu liguei que ele foi me mostrar o apartamento em si, eu jamais havia imaginado que o apartamento que ele ia me mostrar seria exatamente aquele que eu ficava namorando quando eu passava atrás para ir pro trabalho. Só que quando ele abriu a porta do apartamento, quando ele abriu, que eu entrei, que eu dei de frente para aquela árvore específica que eu ficava namorando quando eu passava no meu carro despretensiosamente, eu comecei a chorar na frente do corretor. E eu não estou brincando. Chupa essa manga. Era o apartamento que eu ficava namorando. Quando eu vi aquela árvore, eu falei, eu quero. Moço, eu quero ficar. O que eu tenho que fazer pra ficar com o apartamento? Diga. O que você disser, eu vou fazer, mas eu vou ficar nesse apartamento aqui. E chorando. Hoje em dia, pra você alugar um lugar, você tem que ter fiador, você tem que ter, sei lá, calção, um monte de coisa, né? E todas as vezes que eu decidi morar em um lugar específico, eu nunca tive burocracia para conseguir alugar. Quando às vezes que eu precisei de calção, sempre aparecia o dinheiro, consegui alugar, deu tudo certo. E eu fui muito feliz naquele apartamento. Gente, eu fui muito feliz naquele apartamento, vocês não estão entendendo. E essa foi a primeira manifestação. E eu só vim me dar conta que aquilo foi uma manifestação, que eu desejei aquilo e eu transformei aquilo numa realidade agora. Tipo hoje, que eu tô gravando esse vídeo. Recentemente, eu li um livro chamado O Segredo. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar que vocês não são no mundo da lua, porque todo mundo já ouviu falar nesse negócio do segredo. Eu sabia que tinha um livro, mas eu, enfim, nunca tive interesse de ler. Eu sabia que tinha um filme, eu já assisti esse filme, mas sabe quando você não se conecta? Eu não me conectei com o filme. O filme me deu sono. Mas agora no começo de agosto, eu vi que lá no meu trabalho, lá na sala onde a gente descansa, galera, a gente tem alguns livros que a gente pode escolher e ler quando a gente quer. E o livro tava lá, O Segredo. E eu senti que era o meu momento de ler o Segredo. E eu peguei o livro e li. E eu me conectei com o livro. Cara, muita coisa que faz sentido. Essa questão da força do pensamento, do direcionamento que você dá para esses pensamentos e como esses pensamentos
eles influenciam nos sentimentos que você passa a ter e como esses sentimentos eles estão diretamente relacionados com as atitudes que você tem na sua vida diante das situações, porque você age de acordo com o que você pensa e você pensa porque você pensa, porque você tá vivo. E se você pensa, você sente. E se você sente, você vai agir de acordo com o que você sente. E aí a sua ação, ela vai te gerar uma consequência. E essa consequência, ela vai ser proporcional à ação. Então, se você age com negatividade, você vai atrair coisas negativas. Se você age com positividade, você vai atrair coisas positivas. E, gente, eu não sei porque eu acho que a gente tem que estar preparado para certos tipos de leituras. E apesar de eu ser uma pessoa muito espiritualizada, eu acho que só agora eu realmente estava pronta o suficiente para ler O Segredo com maturidade, com a maturidade que ele pede. Assim, eu me despi de preconceitos e só li. Falei, vou dar uma chance para esse negócio de lei de atração. Ele explica o que é o segredo, tem vários especialistas que dão as suas versões do que seria o segredo e de como ele funciona na prática. Existe um outro livro que eu já fiquei sabendo que ele aprofunda, ele vai trazer isso mais para você utilizar no seu dia a dia mesmo, ele te dá técnicas. Mas esse ele te traz uma parte mais conceitual para te apresentar o segredo, para que você entenda que existe esse segredo, que você tem poder sobre isso, você pode usufruir disso, você faz parte disso, de toda essa ligação que existe entre nós e essa inteligência superior que existe, que é fonte criadora de tudo e que só quer nos ver bem. E isso está muito de acordo com o que eu acredito enquanto espírita. Existe uma força superior a nós que nós ainda não temos a capacidade para entender essa força, mas que essa força, ela nos deu algo tão precioso que é chamado de livre-arbítrio e que através do livre-arbítrio, através das nossas escolhas, a gente pode escolher como a gente vai agir diante da vida, diante das coisas que nos acontecem, das situações, das dificuldades, das provas. E é através dessas escolhas, da maneira como a gente age, que a gente vai atraindo as consequências daquilo. É a tal da lei de causa e efeito, sabe? Eu sempre acreditei que aquilo que a gente emana volta pra gente. Então, se eu, diante de uma situação difícil, eu escolho agir me entregando com negatividade, eu vou atrair esse peso para mim. Em contrapartida, se eu trabalhar resignação e trabalhar diante dessa situação difícil com resiliência, com fé, com persistência, com arregaçando as mangas e fazendo a minha parte, aquela situação não vai durar para sempre e eu vou atrair consequências positivas. E isso é verdade, gente. Isso é verdade. E a lei da atração, ela basicamente fala sobre isso. O poder que você tem de co-criar com o universo, com essa força superior, com esse Deus, com esse eu superior, seja lá o que você acredita. Essa inteligência que está acima de você, ela só quer te ver prosperar, ela só quer te ver bem, ela só quer te ver feliz. Mas entenda, ela não vai fazer por você. Porque depende de você. E eu acho, gente, que para que faça sentido pra gente o que ele fala, uma das coisas que a gente precisa se despir com toda a nossa força, e isso não é fácil, é das nossas crenças limitantes. Porque a gente tem uma tendência de achar que dinheiro é sujo, que dinheiro é errado, que ser rico é negativo, que vai levar a gente pro inferno, que gente rica não é bem, não é do bem. E não é assim. Isso é uma crença limitante. Mas enfim, tá ligado à nossa história, a maneira como a gente foi criado, whatever, a cultura e tudo pau. Em resumo, nessa parte financeira, ele vai falar mais ou menos que para que você seja uma pessoa próspera financeiramente falando, para que você vença na sua profissão, para que você vença nas suas finanças, você precisa ter uma mentalidade de abundância. Porque de nada adianta você desejar riqueza se você pensa como um pobre, como um fracassado. É basicamente isso. Você precisa se visualizar tendo riqueza, sendo próspero, para que você sinta, não é apenas desejar, é sentir-se como sendo uma pessoa abundante, que já resolveu as suas dívidas, para que a partir desse sentimento você passe a agir em conformidade, de maneira alinhada com esse sentimento de abundância. Eu acho que isso é um tema muito difícil de conversar também, porque a gente vive num mundo que a gente se depara com muita desigualdade social, uma minoria concentrando renda em suas mãos, enquanto uma maioria, né, passa por dificuldades que só elas sabem. Mas eu acho que existe uma possibilidade de que, sabe, sabe aquele negócio de e se? E se? O segredo para mim é mais essa questão de
E se a lei da atração? E se for verdade? Eu comecei a estudar sobre a lei da atração agora, começo de agosto, e vi que fez muito sentido para mim, porque enquanto espírita, eu enxergo a lei da atração como essa questão da sintonia vibracional que o espiritismo nos ensina que existe por conta dos nossos pensamentos, a gente se sintoniza com espíritos afins, né? Espíritos que vibram numa sintonia parecida com aquela sintonia que a gente está vibrando. E essa sintonização que a gente faz como antenas de TV, que é a analogia que a gente conhece bastante, a gente se sintoniza a espíritos da mesma maneira que uma televisão sintoniza um canal por meio da sua antena. Os nossos pensamentos são as nossas antenas. E quando a gente se sintoniza com o mundo espiritual através do nosso pensamento, essa sintonia ela vai moldar a nossa realidade. Então, se você é uma pessoa que tem uma tendência a pensar negativo, você vai atrair situações, circunstâncias, pensamentos, sentimentos e atitudes que estarão ali, ó, entendeu? Pau a pau com aquele pensamento que você fica nutrindo dentro de você. Em contrapartida, quando você se policia, e aí o Espiritismo fala muito daquela parada que Jesus ensinou, que a gente tem que estar o tempo todo orando e vigiando. A gente costuma dizer, vigia e ora. Fica vigiando, policiando e ora. Pede para aquele pensamento ser substituído por um pensamento bom. Porque quando você nutre pensamentos de amor, pensamentos de esperança, pensamentos de bem, quando você deixa o amor tomar conta da sua vida, por mais que você esteja vivenciando uma situação difícil, e aí a gente fala de resignação, porque a resignação ela faz com que a gente aceite a situação que nos é imposta sem se rebelar. Não é que você vai aceitar de forma passiva, mas é entender que aquela circunstância que você vive, ela é necessária para fazer com que você saia de um nível para outro, para que você evolua, porque todas as situações que acontecem conosco não acontecem de forma aleatória e para nos derrubar. Elas vêm com algum propósito, elas vêm com alguma lição. Então, se resignar é aceitar aquilo que não pode ser mudado sem se revoltar contra isso. Às vezes a gente vive situações na nossa vida que a gente fica, pô, por que isso acontece comigo? E se a gente não se policiar, a gente vai ter a tendência de ficar sempre naquela. Ai, mas isso acontece comigo. Ai, mas é injusto comigo. Ai, mas eu sou vítima. Ai, eu sou, sabe? E isso não nos ajuda em nada. O que eu tô querendo dizer é, se a lei da atração fala de sintonia de pensamento, e se esse pensamento gera um sentimento, e esse sentimento gera uma ação, e essa ação traz uma consequência, e se a gente, racionalmente falando, consegue ter, a gente tem essa capacidade de tanto observar o pensamento que toma conta de nós, como mudar esse pensamento, por que não dar uma chance a isso? Por que não dar uma chance a a você dominar os pensamentos que chegam para você e, através disso, observar se as circunstâncias não vão mudar porque você mudou o seu pensamento, sabe? Enfim, eu acho que eu tinha um pouco de preconceito porque eu sempre vejo as pessoas. Quando falam de lei da atração, elas pensando em coisas materiais. E eu tenho muitos desejos materiais, né? Eu tenho vontade de ter uma casa própria e poder decorá-la do meu jeito, viajar, sabe? Enfim, eu tenho muitos desejos materiais, mas eu acho que a gente se esquece que a gente não pertence a esse mundo aqui e que a gente não vai levar nada de material que a gente adquire aqui. Então, não é que a gente tem que deixar isso de lado, mas é entender que o que de fato importa não é material. O que de fato importa é todo o conhecimento que a gente adquire e como a gente utiliza esse conhecimento a nosso favor para nos melhorar enquanto moral, sabe? Para melhorar nossa índole e nos tornarmos pessoas melhores, porque a gente não vai levar nada material, mas a gente leva nossas virtudes, nossos defeitos. E o que que você quer levar na sua bagagem de mão? Eu tô viajando muito na maionese nesse vídeo. Você, sei lá, o que que você acha sobre isso? Você acha que isso é um assunto que vale a pena
ser aprofundado. Tipo, você se interessa por assuntos relacionados à lei da atração, pensamento que atrai coisa boa, que atrai, que não sei o quê. Que lindo, que utopia, é uma utopia a gente pensar que todo mundo pode prosperar na vida e todo mundo pode crescer junto e todo mundo pode evoluir juntos.